Imagine por um instante que você não está em casa, nem na Terra, mas a 124 anos-luz de distância. Imagine um planeta onde o oceano nunca viu uma praia, onde a vida, se existir, não conhece o som da chuva, nem a luz de um nascer do sol como o nosso. Agora eu quero que você imagine que mesmo tão distante, conseguimos sentir o cheiro químico desse planeta. Bem, ele nos lembra algo muito familiar, algo vivo. Olá, sejam muito bem-vindos ao Matematizei. – 17 de abril de 2025, um artigo discreto e técnico publicado na revista Astronomical Journal Letters. O título: Novas restrições sobre DMS e DMDS na atmosfera de K2-18b a partir do telescópio espacial James Webb. Para a maioria das pessoas, apenas uma frase seca, fria, quase que irrelevante. Mas, para quem entende o idioma da luz, esse título diz algo extraordinário. DMS dimetilsulfeto, DMDS disulfeto de dimetila. Gases raros, mas aqui na Terra, produzidos principalmente por organismos vivos. E agora, talvez, detectados na atmosfera de um planeta alienígena. Não, isso não é ficção científica, é espectroscopia mesmo. 1857, Auguste Comte, pai da sociologia e do positivismo, decreta: jamais saberemos do que são feitas as estrelas. 3 anos depois, somente Kirchhoff e Bunsen inventam a espectroscopia. E Comte, ironicamente, é desmentido. Com essa técnica, começamos a ler a luz, como quem lê um código secreto. Linhas em falta no espectro revelam a presença de elementos. Primeiro nas estrelas, depois nos planetas e agora na atmosfera de mundos distantes. Lá na constelação de Leão existe uma anã vermelha, fria, pequena, quase invisível a olho nu. Seu nome, K2-18. Descoberta em 2009 pelo telescópio Kepler, essa estrela, com metade da massa e do raio do nosso Sol, abriga algo mais interessante ao seu redor. K2-18b. Um planeta que orbita a estrela a cada 33 dias, recebendo luz e calor em quantidade comparável à Terra. Na zona habitável, onde a água pode permanecer líquida, onde a temperatura varia de menos 20 graus a 27 graus Celsius, condições que na Terra permitiriam um oceano. K2-18b não é um planeta como o nosso, com raio 2,6 vezes maior e massa 8 vezes superior. Sua densidade o coloca entre a Terra e Netuno, talvez rochoso, talvez gasoso, mas com uma atmosfera rica em hidrogênio. E agora com indícios cada vez mais convincentes de algo mais. Em 2019, detectamos vapor d'água. Em 2023, dióxido de carbono e metano. Em 2025, a potencial cereja do bolo, dimetilsulfeto. Aqui na Terra, essa molécula é produzida quase exclusivamente por fitoplâncton, que são micro-organismos marinhos. E como ela se decompõe rápido, sua presença exige uma fonte ativa, um ciclo, um produtor, talvez vivo. Mas antes de irmos longe demais, uma pergunta essencial: o que é vida? Parece simples. A gente reconhece o que está vivo, mas definir cientificamente não é tão fácil assim. Hoje, as definições operacionais baseiam-se em 3 pilares: capacidade de armazenar e transmitir informação genética, ter metabolismo, troca de matéria e energia com o ambiente, e estar separado do ambiente por um compartimento, geralmente uma membrana. Bem, com base nisso, o bioquímico Jerry Joyce definiu vida como um sistema químico autorreplicativo capaz de experimentar a evolução darwiniana. Note que não é sobre batimentos cardíacos, nem respiração. É química que se replica e evolui. E por que a vida, até onde sabemos, escolheu o carbono? Porque ele forma cadeias longas, porque pode gerar milhões de combinações moleculares. O silício, que é o queridinho da ficção científica, não chega nem perto. Ele é instável, limitado e não consegue sustentar a complexidade que a vida exige. Carbono e água
Essa é a fórmula que funcionou aqui e talvez em outros cantos do cosmos também. Você quer encontrar vida no universo? Então temos duas grandes estratégias: buscar aqui pertinho, na nossa vizinhança, ou buscar longe, muito longe. Aqui no sistema solar podemos sujar as mãos, ou melhor, mandar sondas, robôs, biosensores, investigar Marte, Europa e Célado Titã, coletar amostras, tocar o solo, analisar gelo, cheirar moléculas. Mas e fora do nosso quintal cósmico? Aí entramos no reino da luz. Só ela pode atravessar anos-luz de distância e nos contar segredos sussurrados por exoplanetas. Esse é o reino da espectroscopia. Nesse mês das mães, invista em uma jornada de descobertas. O curso Teorias Misteriosas da Física te convida a entender os segredos mais profundos do cosmos com base científica e linguagem acessível. Diga adeus às pseudociências e aos coach quânticos. Abrace o poder do conhecimento real com nossa oferta especial de mês das mães. O link está lá no primeiro comentário e também na descrição. A luz que vemos e a que não vemos carrega impressões digitais. Quando ela atravessa a atmosfera de um planeta, certos comprimentos de onda são absorvidos por moléculas específicas. Cada molécula, seja oxigênio, metano ou o misterioso DMS, absorve luz em faixas muito específicas. Bem, essas faixas aparecem como linhas escuras no espectro. Ao comparar esse espectro com os que temos aqui na Terra, podemos dizer: essa linha aqui parece com a do metano, essa outra lembra o DMS. Então, assim como num quebra-cabeças cósmico, reconstruímos a atmosfera de um planeta a anos-luz de distância. Mas o protagonista dessa história é um titã silencioso, o telescópio espacial James Webb. Com seu espelho dourado de 6,5 metros de diâmetro e sensores capazes de capturar luz infravermelha com precisão sem precedentes, ele nos permite enxergar o invisível. E é graças a ele que conseguimos olhar para K2-18b e ver além da escuridão. No modo espectroscópico, usando o instrumento MIRI, que é o Mid Infrared Instrument, Webb observou o planeta durante seu trânsito. A luz da estrela atravessou a atmosfera do planeta e quando chegou até nós, faltavam pedaços. Bem, esses pedaços são o que revelaram possíveis traços de dimetilsulfeto. É uma molécula simples, mas com um legado biológico profundo. Aqui na Terra, ela é produzida por fitoplânctons, que são micro-organismos marinhos essenciais para o equilíbrio climático. Eles emitem DMS quando se decompõem, contribuindo inclusive para a formação de nuvens. Agora imagine detectar essa molécula em outro planeta. Isso significa que há fitoplâncton em K2-18b? Bem, seria precipitado afirmar. O ponto crítico é: o DMS pode ser produzido por processos químicos não biológicos. Ainda não é um biomarcador universal. Para ser considerado um verdadeiro início de vida, uma molécula precisa ser biologicamente exclusiva. Precisa ser algo que a química do universo sozinha não consegue produzir. Bem, é aqui que a ciência se encontra com a humildade. Mesmo que o gráfico encaixe perfeitamente com os padrões de DMS, ainda há incerteza. Os sinais são fracos, os ruídos são muitos e o espectro é complicado. Você se lembra da fosfina? Em 2020, astrônomos anunciaram fosfina nas nuvens de Vênus, uma molécula que aqui na Terra só é produzida biologicamente. E depois? Bem, reanálises mostraram que talvez nem fosse fosfina, ou que a concentração era muito menor. O resultado, o soufflé científico subiu e murchou. E com DMS, pode acontecer o mesmo. Você quer saber o que seria um verdadeiro biomarcador? Uma proteína, um peptídeo, uma sequência de nucleotídeos, uma molécula grande e complexa, que só a vida consegue produzir. Até mesmo altas concentrações sustentadas de oxigênio podem indicar vida, porque o oxigênio reage rápido com outros elementos. Para ele se manter, algo precisa estar constantemente o produzindo. Por exemplo, a fotossíntese.
Mas tudo isso exige evidência estatística sólida, confirmação independente e paciência. Muita paciência. Hoje só conhecemos um exemplo de vida, o da Terra. Tudo aqui é herdeiro de Luca, o último ancestral comum universal. Uma célula que viveu há cerca de 3,8 bilhões de anos. E com um único exemplo, não se traça uma reta. Existem infinitas possibilidades entre dois pontos, mas com apenas um estamos no escuro. Como definiríamos um mamífero se a única referência fosse uma zebra? Diríamos, bem, tem listras, mas e os outros? Precisamos encontrar uma segunda vida. Para entender o que é universal e o que é apenas terrestres, se esse sinal de DMS for confirmado, não será a descoberta da vida, mas será o começo de uma nova fase. A ciência da vida fora da Terra deixará de ser uma hipótese para se tornar prospectiva. Talvez leve mais 10, 50 ou 100 anos. Mas estamos no caminho. A astrobiologia deixou de ser um sonho de poetas e se tornou uma ciência interdisciplinar precisa e meticulosa. Carlos Briones, um dos mais respeitados astrobiólogos da Europa, disse algo que resume o espírito dessa jornada. A vida, antes de ser um fenômeno biológico, é uma rede de interdependências. Cada ser vivo é sim uma entidade química capaz de evoluir. Mas a vida como conceito ultrapassa o agora. Ela conecta passado e o futuro. Vivemos graças aos nossos ancestrais e deixamos uma herança genética aos que virão. A vida, então, é continuidade. É por isso que a busca por outras vidas é também uma busca por nós mesmos. Na Terra, estimamos que a vida surgiu há cerca de 4 bilhões de anos. Mas como? Essa é uma das perguntas mais abertas da ciência moderna. Sabemos que existia uma química rica que evoluiu para sistemas autorreplicativos, até surgir o primeiro micro-organismo que deixou descendentes, Luca. Mas as etapas exatas entre moléculas inorgânicas e um ser vivo ainda são um mistério. E talvez sempre serão. Mesmo que criemos vida em laboratório, como alguns tentam hoje, não teremos certeza de que foi assim que tudo começou. A busca pela origem da vida é como montar um quebra-cabeças sem ter a imagem da caixa. Cada peça vem de uma área diferente: física, química, geologia, matemática, biologia, filosofia. E mesmo com centenas de peças reunidas, talvez a imagem final permaneça incompleta. Esse é o fascínio e o desafio da astrobiologia. A física quântica nos diz que a química é a mesma em todo o universo. As leis que valem aqui valem em K2-18b. E por isso é plausível pensar que, se houver vida lá, será baseada em carbono e água, como a nossa. Bem, mas isso não significa que será semelhante à vida terrestre. Pode ser uma bioquímica completamente diferente, sem proteínas, sem ácidos nucleicos, sem membranas como as que conhecemos. Imagine catalisadores que não são enzimas, cadeias genéticas que não são de DNA ou RNA. A diversidade molecular possível com carbono é quase infinita. Você lembra da ureia? Parecia um bom candidato a biomarcador, mas foi achada em nuvens cósmicas. E a fosfina? Detectada em Vênus? Causou furor, mas depois foi contestado. Mesmo o oxigênio na Terra está associado à fotossíntese, pode surgir por processos abióticos, como a fotólise da água. Por isso, não basta detectar uma molécula, é preciso entender o seu contexto. Se ela está fora do equilíbrio químico, se há ciclos que exigem renovação, se é grande e complexa demais para surgir espontaneamente. Só então ela pode levantar a suspeita legítima de vida. Existe outro caminho para detectar vida: procurar sinais de inteligência. São as chamadas tecnoformas, evidências de tecnologia produzida por civilizações avançadas. Por exemplo, um sinal de rádio codificado com números primos. Seria quase impossível de ser gerado por processos naturais.
Essa seria a assinatura de uma mente tentando se comunicar. Bom, mas enquanto a ciência trabalha com calma, a mídia muitas vezes corre com sede ao pote. Com a detecção de DMS, vimos novamente manchetes ousadas. Encontramos vida, quando na verdade encontramos uma possibilidade. Um leve indício, uma anomalia espectral interpretada como uma molécula possivelmente biológica. É fascinante, mas ainda não é suficiente. E como disse Briones, é melhor sermos cientistas estraga-prazeres do que profetas do engano. Bem, a pergunta continua. Estamos sozinhos? Não temos resposta, mas temos pela primeira vez a capacidade real de procurá-la. E isso por si só já é uma revolução. Talvez a geração que verá a resposta ainda não tenha nascido. Talvez a resposta esteja nos dados que já coletamos, só esperando uma interpretação correta. Estamos vivendo um incrível momento. Temos tecnologia, dados e um universo de possibilidades. Mas o que mais precisamos é de paciência, de rigor e também de curiosidade. E se você chegou até aqui, é porque carrega tudo isso no peito. Continue estudando, questionando, imaginando, porque talvez seja você quem vai responder a pergunta mais antiga da humanidade. Bom, se você chegou até aqui, tem que se inscrever no nosso canal, assim você não perde nenhum conteúdo, tá? Deixem um like, assim você ajuda a manter a relevância do nosso canal dentro dessa plataforma e compartilhem esse vídeo nas redes sociais de vocês. Eu sei que todos esses pedidos são muito repetitivos e eu entendo isso, mas nosso canal não possui patrocínio nem investimento em tráfego pago, então nossos espectadores são totalmente orgânicos e, claro, não recorremos aos subterfúgios que outros canais recorrem. Não temos apoio financeiro, a não ser aquele que vocês doam e aquele do AdSense aqui do YouTube. Então, considere seu apoio através dos seguintes meios: Clube de Membros, Chave Pix, botão Valeu Demais. Ah, não deixem de hypar o nosso conteúdo caso você receba a notificação aí no seu celular, tá bom? Aos membros desse canal, meus agradecimentos mais especiais. Graças a vocês, estamos melhorando consideravelmente os conteúdos por aqui. Nos vemos no próximo episódio. Um beijo no coração de todos e até lá!